Pode entrar Lula, vem Bolsonaro, vem Pablo Marçal, não interessa. O Banco Central tem a meta dele. Se der certo, pô, bacana, foi ótimo, né? Mas você tá correndo um risco também. Até porque vamos lembrar do seguinte: se essa pessoa for vender e fazer tudo nos conformes, tem imposto de 15%. Sim. Se ela vender mais de 5 milhões, o imposto é maior ainda, porque ele tem uma gradação, a tabela é progressiva. Então, para você vender e recomprar, tem que cair pelo menos 15%. De 100 mil, teria que baixar para uns 85 mil. Se não baixar e você recomprar, então você acabou perdendo dinheiro, né? Pensando no imposto. Exato. Teve muitas pessoas que mantêm ali dentro, né, do que não precisa pagar imposto, de repente venderam uma parte pequena, Uns 35, né? Por venderam mês. ali, fizeram uma venda, fizeram um lucro, mas continuam com o Bitcoin na carteira, porque é para longo prazo. Você acha que a gente tem aí a questão Trump, a gente acha que pode ser uma grande valorização do Bitcoin, e quais são os outros pontos que a gente tem que olhar para a gente saber o que pode valorizar o Bitcoin, Bruno? Bom, aproveitar que a gente tá falando de moeda, de Bitcoin, vou dar o meu livro para Opa! vocês, né? Olha aqui, Eu Obrigada. trouxe 2, um pra Carol, um pro André. Vou deixar o show de meu bola. ali. Onde que encontra, Bruno? Tá nas Em livrarias nome por do todo o povo. Brasil. Então você pode ir numa livraria ou comprar na Amazon. Ficou na lista dos mais vendidos da Amazon desde o lançamento. Na categoria tá em primeiro ainda. Então é um livro que ficou muito bom, tenho recebido muitos feedbacks positivos sobre o livro. E eu não falo de Bitcoin no livro, a não ser na conclusão, basicamente. Mas fica muito claro para quem entende o Bitcoin a importância desse ativo quando você começa a entender o surgimento do dinheiro, como a história do dinheiro é uma história da destruição monetária e como essa dinâmica não vai mudar. Não interessa quem está no poder aqui no Brasil, porque não é alguma coisa de governo, é política de Estado. Pode entrar Lula, vem Bolsonaro, vem Pablo Marçal, não interessa. O Banco Central tem a meta dele, inflação de 3%, centro da meta, o topo em 4,5%. Só que isso é se tudo der certo no Brasil. E raramente tudo dá certo, né? Esse ano, por exemplo, a gente está extrapolando a meta de inflação. Então é muito importante ter alguma coisa que não pode ser controlada pelo Estado. E basicamente no livro isso vai ficar muito claro. Agora, pensando nisso que você perguntou, Carol, de gatilhos, eu acredito que a eleição do Trump é um gatilho importante, porque é uma sinalização muito forte. Prova disso é a multiplicação de preço que a gente teve desde a eleição. Saiu daquele patamar onde estava estacionado entre 60 e 70 para parar quase em 100 mil. A gente também não pode esquecer da queda dos juros americanos. Se a gente volta para o começo do ano, havia previsão de vários cortes de juros, acabou que só começou no final do ano, mas começou. Sim. Já tivemos, se eu não me engano, 2, teremos mais daqui para frente. E quando você tem esse movimento de queda de juros, você acaba liberando liquidez para o restante do mundo. O único ponto é que é o juro de curto prazo que está caindo. O longo não está caindo tanto, porque o pessoal ainda compra a narrativa, a gente vai ver se é verdadeiro ou não, de que com o Trump a inflação americana vai ser mais alta por mais tempo, porque ele tem políticas protecionistas. E acho que um outro ponto muito interessante quando a gente fala de Bitcoin é que a gente tem um movimento muito mais forte agora dos institucionais, né? Sim, Então, por exemplo, aceita o Luiz BlackRock. Stuhlberg comprou Bitcoin pro fundo da Verde. Ele não era um crítico de Bitcoin? Até onde eu... Mas ele é um cara inteligente, né? Ah, sim. Então ele viu que ele estava errado, mudou de ideia. O Trump era crítico também, né? Trump era. Mudou de opinião. Mas eu acredito que por motivos diferentes, né? O Trump ele mudou por motivos políticos, o Stuhlberg mudou por motivos financeiros. Que viu porque ele viu que potencial. dá mais retorno pro portfólio. Mas a mudança do Trump, eu acho que é uma outra coisa que a gente pode acabar vendo em corridas eleitorais por diversos países. Porque o Trump ele não se converteu porque ele viu a luz. Falou, meu Deus, né? Recebeu a mensagem do Satoshi Nakamoto e viu que aquela era a verdade. Não foi isso que aconteceu. Ele simplesmente fez uma conta. Ele pegou lá dados da Coinbase e viu que nos Estados Unidos havia algo como 50 milhões de investidores em cripto. Em um país com 330 milhões de pessoas, onde o voto não é obrigatório, Um sexto da onde o população. voto é dividido também nos colégios eleitorais, então poucos votos em uns estados-chaves fazem muita diferença. E essa é uma pauta que para algumas pessoas ela é muito significativa. É que nem você falar, por exemplo, sobre casamento gay. Para o pessoal LGBT, QI, não sei, toda a sigla lá, é uma pauta muito significativa. Então o cara pode alterar voto por conta disso. A mesma coisa acontece com Bitcoin para aquele cara que é maximalista, por exemplo. Sim. Ou que tem uma reserva maior em Bitcoin. Ou até que ele não tá acostumado a votar, porque ela não é obrigatória, mas ele fala, pô, eu já tinha uma certa simpatia por esse cara, agora ele é pró-cripto, agora eu vou votar. Então, eu não vi nenhum estudo falando quanto isso ajudou na eleição do Trump. Mas eu acho que não foi inócuo, acho que teve algum peso. Então pode ser que a gente comece a ver diferentes corridas eleitorais, onde você tem uma pergunta no debate falando sobre Bitcoin. Ou o candidato falando sobre Bitcoin.